No vídeo de hoje, nós vamos usar os conhecimentos adquiridos nos últimos vídeos para calcular o rendimento da máquina de Stirling com relação ao rendimento da máquina de Carnot e mostrar que o rendimento da máquina de Stirling tem que ser menor do que o rendimento da máquina de Carnot. Nós vamos fazer isso do ponto de vista matemático, desenvolvendo uma expressão para o rendimento da máquina de Stirling em relação ao rendimento da máquina de Carnot. Então, se vocês se lembram dos últimos vídeos, essas aqui são as 4 transformações ao longo do ciclo Stirling, onde você tem uma transformação isotérmica, onde entra calor QA no ciclo, mais uma transformação isocórica, onde calor QV é rejeitado pela substância de trabalho. Depois, uma outra transformação isotérmica, onde outro calor QB é rejeitado da substância de trabalho. E por último, 4.1, uma transformação isocórica, em que calor QV entra na substância de trabalho, certo? No ciclo termodinâmico de Carnot, nós vamos representar o que é que vai acontecer. Esse ciclo de Carnot vai operar entre as mesmas temperaturas absolutas, TA e TB, do ciclo de Stirling. E a gente vai supor, né, que ele também está variando aqui entre as mesmas regiões de volume, certo? Se as isotérmicas, né, de 1 a 2 e 3 a 4 variam entre os volumes V1 e V2, a gente vai supor aqui que a isotérmica 1 e 2 varia entre o volume V1 e V2. E para termos dos nossos cálculos, a gente também vai considerar que essa isotérmica aqui, embora não esteja nesses volumes V1 e V2, mas pelo menos a razão entre esses volumes, certo? Os volumes V3 e V4 têm exatamente a mesma razão, certo? Do volume V2 e V1. Isso vai ser importante para o desenvolvimento dos nossos cálculos. Então vamos lá, pessoal, para os nossos cálculos. Lembrando, a única diferença dos dois ciclos é que no lugar das isocóricas, né, que eu tenho no ciclo de Stirling, no ciclo de Carnot eu tenho transformações adiabáticas ligando as duas isotermas, TA e TB, onde nessas transformações não ocorrem trocas de calor. E isso garante que o ciclo de Carnot tenha o maior rendimento teórico possível, como nós vamos ver. Ok? Então, o rendimento de uma máquina térmica a gente já tinha definido como o trabalho realizado em um ciclo dividido por calor fornecido em um ciclo. Então, nós vamos aplicar exatamente essa definição para a máquina de Stirling, né? Então, trabalho realizado em um ciclo, a gente colocou aqui W, né? E calor fornecido para a substância de trabalho da máquina em um ciclo, no caso do ciclo de Stirling, é QA mais QV. Né? Entra calor QA nessa isotérmica 1, 2 e entra calor QV aqui para fechar o ciclo entre a isocórica 4 e 1. E a gente calculou já esses valores nos vídeos anteriores, né? Então a gente vai só usá-los. Trabalho no ciclo de Stirling, a gente pode escrever como QA mais QB, isso já foi mostrado anteriormente, e vai ficar dividido por QA mais QV. O que é que eu vou querer fazer agora, né? Vou querer ver como é que essa razão aqui eu posso expressar em termos, certo? De expressões que eu conheço para o rendimento da máquina de Carnot. Então, eu vou inverter, certo? Os dois lados da equação. Por quê? Porque tem esse QV aqui, que é algo estranho, né? Algo que só existe na máquina de Stirling, mas não existe na máquina de Carnot. Então, eu vou querer isolar esse QV aqui de alguma forma. Então, inverte, certo? Eu vou escrever 1 sobre o rendimento da máquina de Stirling, que é E elevado a menos 1. E vou inverter também essa fração aqui, certo?
o denominador vai passar para o numerador e o numerador vai passar para o denominador. Então vai ficar QA mais QV dividido por QA mais QB. E agora eu vou dividir esse denominador entre os dois termos do numerador. Então essa expressão fica QA dividido por QA mais QB mais QV dividido por QA mais QB. E foi o que eu consegui fazer. Consegui isolar QV aqui nesse termo, nesse último termo, né, dessa soma. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse QA e eu posso, né, ou você pode pensar de duas formas. Ou eu posso pegar esse QA e mandar aqui para baixo, dividindo QA mais QB e colocar um 1, né, no numerador. Ou então é pensar que eu posso aplicar o mesmo fator em cima e embaixo de uma fração. Então eu posso dividir por QA o numerador e eu posso dividir por QA o denominador. De maneira que no numerador aparece 1. Se eu dividir o denominador também por QA, vai ficar QA dividido por QA, que é 1. Mais QB dividido por QA, né? Que aparece aqui. QB dividido por QA. Certo? Então vai ficar aqui, o rendimento da máquina de Stirling elevado a menos 1 é 1 dividido por 1 mais QB sobre QA, e esse último termo simplesmente repete. Agora, muito cuidado. Eu tenho esse termo aqui, que é um termo que relembra algo que eu já mostrei nos vídeos anteriores, que seria o rendimento da máquina de Carnot, né? Esse termo aqui. 1 mais QB sobre QA. Sendo que, para eu garantir que isso daqui eu posso escrever como rendimento da máquina de Carnot, o que é que eu preciso garantir lá no outro ciclo? A gente tem que saber se esses... A gente já definiu que as temperaturas TA e TB, que eu vou estar comparando, né, as duas máquinas, são as mesmas. E para eu garantir que eu possa escrever aquele termo como rendimento de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas fontes quente e fria, preciso garantir que esse QA aqui, certo, é igual a esse QA recebido durante o ciclo de Stirling, e que esse QB aqui também é o mesmo QB durante o ciclo de Stirling. Se você voltar lá nos outros vídeos, certo, você vai ver que esses calores QA e QB, eles dependem de uma expressão mais ou menos dessa daqui, que eu vou substituir daqui a pouco, que é NR, que é uma constante, temperatura absoluta da isoterma, que eu vou estar recebendo calor, vezes Ln de V final sobre V inicial. Certo? Então, para eu garantir que esse calor QA do ciclo de Carnot vai ser igual a esse calor QA do ciclo de Stirling, eu tenho que garantir, primeiro, que essa isoterma tem a mesma temperatura nos dois casos, nas duas máquinas, né? Ok, a gente já está definindo isso. E a outra é que eu tenho que garantir que o Ln da razão desses volumes, né, volume final sobre volume inicial, nos dois casos são os mesmos, ok? São os mesmos. No caso do ciclo de Stirling, como essas isotermas são ligadas por isocóricas, então esse volume nunca muda. Já no caso do ciclo de Carnot, como não tenho isocóricas, né, eu tenho adiabáticas, então esse volume muda um pouco. Desde que eu garanta que a razão desses volumes, né, volume V4 sobre volume V3, é igual ou muito próximo à razão dos volumes V1 e V2, então eu posso escrever que calor QB rejeitado pela máquina de Stirling dividido por esse calor QA recebido pela substância de trabalho da máquina de Stirling são iguais aos calores QB e QA rejeitados e recebidos pela máquina de Carnot, certo? Contanto que eu garanta isso, então eu posso escrever que esse termo aqui, certo, é o rendimento da máquina de Carnot operando nas mesmas condições, né, da máquina de Stirling. Então, esse termo aqui vira 1 sobre o rendimento da máquina de Carnot,
mais esse termo que é QV, e se lembra, né? Eu estou com QA mais QB, mais QA mais QB é o trabalho realizado pela máquina de Stirling, né? Então eu vou reescrever QA mais QB para não ficar com essa soma, vou reescrever como trabalho, ok? Então, rendimento da máquina de Stirling é menos 1, é rendimento da máquina de Carnot a menos 1 mais QV sobre W. O que eu vou fazer agora? Vou substituir os valores que eu encontrei nos vídeos anteriores para QV e para W. Calor recebido na transformação isocórica e trabalho realizado pela máquina de Stirling. Então, calor recebido na transformação isocórica, a gente pode calcular como N, CV, calor específico molar a volume constante, vezes TA menos TB. E o trabalho a gente calculou como NRTA ln de V2 sobre V1. Ok. O que eu vou fazer? Se você prestar atenção, eu tenho temperaturas, né? Uma relação de temperaturas. Então, eu tenho TA menos TB dividido por TA. Então, isso daqui eu vou isolar só em um termo e o resto eu vou colocar aqui entre colchetes. Número de mols, cancela, em cima e embaixo. Vou ficar com CV dividido por R vezes ln de V2 sobre V1. E TA menos TB dividido por TA é 1 menos TB sobre TA, né? Ok. Se vocês olharem mais uma vez, eu isolei essas temperaturas aqui, porque aqui mais uma vez eu tenho algo que relembra o que eu mostrei nos vídeos passados, que seria o rendimento da máquina de Carnot operando entre uma fonte fria de temperatura TB e uma fonte quente de temperatura TA. Nesse caso aqui não tem essas questões que eu estava falando com relação aos volumes, né, que mudam do ciclo de Carnot para o ciclo de Stirling, porque só depende, naquela expressão ali eu só tenho a expressão do rendimento da máquina de Carnot, que só depende das temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria. Como eu estou supondo que as duas máquinas estão operando entre as mesmas temperaturas TA e TB, então isso aqui direto é o rendimento da máquina de Carnot, ok? Então, no lugar de 1 menos TB sobre TA, eu vou colocar rendimento da máquina de Carnot, que multiplica esse valor aqui entre colchetes, né? Então, a nossa expressão total, como é que está no momento? Tá 1 sobre o rendimento da máquina de Stirling, que é rendimento a menos 1, é igual a 1 sobre o rendimento da máquina de Carnot, mais calor específico molar a volume constante da substância de trabalho, que a gente está supondo um gás ideal, dividido por R vezes ln dos volumes V2 sobre V1, ok? Vezes, obviamente, aqui o rendimento da máquina de Carnot que a gente acabou de substituir, né? Esse termo aqui. Como é que eu vou reescrever essa expressão? Vou reescrever que o rendimento da máquina de Stirling a menos 1 é o rendimento da máquina de Carnot elevado a menos 1, e tudo isso aqui entre colchetes eu vou chamar de uma constante, certo? De uma constante K, já que eu estou supondo que esses valores V2 e V1 são valores constantes, né? Eu defini ali quais são esses volumes em que a transformação isotérmica, né, a expansão isotérmica vai acontecer. Então esses volumes V1 e V2 são fixos. CV é o calor específico molar, volume constante, também é um valor que vai depender do tipo de gás ideal que eu vou estar utilizando, se é um gás monoatômico, diatômico ou poliatômico. E R é a constante dos gases ideais, né? E CV é o múltiplo dessa constante R, certo? Então, se eu fosse substituir, se eu definisse, por exemplo, que eu estava tratando com um gás ideal monoatômico, CV seria 3 meios de R, certo? Então, CV é um múltiplo de R. Tudo bem, vai estar tudo aqui dentro dessa constante K. E agora eu vou resolver essa equação
Então vai ficar 1 sobre, né? Rendimento da máquina de Stirling a menos 1 é 1 sobre o rendimento da máquina de Stirling. Rendimento da máquina de Carnot a menos 1 é 1 sobre o rendimento da máquina de Carnot, mais essa constante K vezes o rendimento da máquina de Carnot. E o que eu quero fazer agora é obter não quem é 1 sobre o rendimento da máquina de Stirling, mas quem é o rendimento da máquina de Stirling em si, né? Então, vou ter que inverter esses dois lados, né? Inverter esse lado da equação e inverter esse outro lado. Para inverter esse lado aqui, eu vou precisar colocar esses termos todos sobre o mesmo denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um denominador comum para esses dois termos, que é o rendimento da máquina de Carnot. E isso vai fazer o que? Aparecer um rendimento da máquina de Carnot ao quadrado aqui, né? Para eu colocar todos os dois termos sobre o mesmo denominador. Então vai ficar aqui 1 sobre o rendimento da máquina de Stirling, é 1 mais K vezes rendimento da máquina de Carnot ao quadrado, dividido pelo rendimento da máquina de Carnot, né? Você pode pensar, se eu quero que os dois tenham o mesmo denominador, vou multiplicar por rendimento da máquina de Carnot aqui em cima e embaixo, né? Então eles ficam com o mesmo denominador e o numerador é essa soma aqui. De maneira que agora eu posso inverter os dois lados das duas equações e eu chego finalmente que o rendimento da máquina de Stirling fica o quê? Esse denominador que vai passar para cima, rendimento da máquina de Carnot dividido por 1 mais K vezes rendimento da máquina de Carnot ao quadrado, em que esse K é calor específico molar volume constante dividido por R vezes Ln do volume V2 dividido pelo volume V1. Se a gente analisa essa expressão, a gente tem que esse denominador aqui é 1 mais um número que definitivamente é um número positivo, tá certo? Isso porque Ln de V2 sobre V1, V2 é um volume maior do que V1, então esse Ln aqui é um valor positivo, e como eu disse, CV é um múltiplo de R, né? Então são valores com certeza positivos. K é um número positivo, rendimento de Carnot ao quadrado é um valor positivo, e eu tenho algo positivo somando com 1. Se eu tenho algo positivo somando com 1, então definitivamente esse denominador é algo maior do que 1. Se eu tenho um número, rendimento da máquina de Carnot, dividido por algo que eu posso garantir que é maior do que 1, então eu posso concluir que o rendimento da máquina de Stirling com certeza é menor do que o rendimento da máquina de Carnot.